A Bíblia Revelada. Dia 2. Caim e Abel. O primeiro culto, o primeiro pecado mortal e a expansão do pecado. Texto a partir de Gênesis 4. Após a queda registrada no Éden, a Bíblia não entra em silêncio. A história continua. Agora fora do jardim, em um mundo marcado pelo pecado, mas ainda sob a ação de Deus. O capítulo 4 de Gênesis nos apresenta a primeira geração nascida fora do Éden, o primeiro culto, a primeira rejeição espiritual, o primeiro assassinato e a primeira expansão organizada do pecado. Aqui aprendemos que o problema da humanidade não é apenas externo, mas profundamente espiritual e relacional. Gênesis 4, a partir do verso 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu à luz, e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E disse o Senhor a Caim: Por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guarda do meu irmão? E disse Deus: Que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que qualquer que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferissem, qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade, conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael. E Meujael gerou a Matusael, e Matusael gerou a Lameque.
E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. A Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouve a minha voz. Mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e o chamou o nome de Sete. Porque disse: Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E a Sete nasceu também um filho, e chamou o seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Na palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, verso 4, em ordem cronológica dos fatos, está escrito que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Podemos ver claramente o primeiro culto da história e revela que Deus não rejeita pessoas arbitrariamente, mas responde à atitude do coração de cada um. Abel oferece pela fé e Caim oferece por obrigação. O pecado não começa no assassinato, mas na rejeição da correção divina. Antes de matar Abel, Caim foi advertido por Deus. O texto revela um princípio eterno. O pecado sempre deseja dominar, mas o homem é chamado a governar sobre o pecado. A linhagem de Caim demonstra progresso cultural sem transformação espiritual. Cidades, artes, metalurgia e violência coexistem. Por outro lado, com Sete, a Bíblia registra algo decisivo. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Deus ainda fala. Antes da queda definitiva, Ele adverte, Ele nos chama a atenção e orienta. O maior perigo que você pode enfrentar não é errar, é não ouvir quando Deus corrige. Mas a pergunta é: com que coração? Você pode estar oferecendo algo precioso aos olhos dos homens, mas como está o teu coração? Sempre haverá 2 caminhos: o da autopreservação orgulhosa ou o da dependência humilde. Escolha a melhor parte. Se você entendeu e quer se aproximar de Deus, faça essa oração comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu reconheço que o pecado ainda tenta dominar o coração e eu te peço, ensina-me a ouvir a tua voz antes que o erro se torne a minha queda. Recebe a minha vida, a minha adoração e as minhas escolhas. Quero invocar o teu nome e andar no teu caminho para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Dia 2, parte 2. A linhagem da vida e a caminhada até Noé. Gênesis 5. Após a queda,
o assassinato de Abel e o avanço do pecado na humanidade, Deus preserva algo essencial para que a história não se perca: a linhagem da vida. Este capítulo pode parecer apenas uma lista de nomes, mas ele é, na verdade, o fio condutor da promessa. Cada geração aqui registrada prova que, mesmo em um mundo marcado pelo pecado, Deus continua sustentando a vida, a descendência e o seu plano. Aqui aprendemos que Deus trabalha de geração em geração e não apenas em alguns momentos. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou a um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, que viveu 930 anos e morreu. E Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e ainda gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. E Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. E viveu Maalalel, depois que gerou Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. E Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E Enoque andou com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E Matusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Matusalém foi o homem mais longevo da Bíblia, com 969 anos. E Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, e chamou o seu nome de Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Em Hebreus 11 diz que, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte,
e não foi mais achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Em Judas, no capítulo 1, ainda na ordem cronológica dos fatos, é destes também que profetizou Enoque, o 7º, depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Judas, capítulo 1, corrobora com o texto acima, ainda na ordem cronológica dos fatos. Diz assim no verso 14: e destes também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e convencer a todos os ímpios, de entre eles de todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e de todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Gênesis 5 mostra que, apesar da sentença da morte, a promessa continua avançando. A repetição da expressão "e morreu" revela a realidade do pecado, mas a vida longa demonstra a paciência e a misericórdia de Deus. Enoque surge como um contraste poderoso. Ele andou com Deus em um mundo corrompido. A sua transladação aponta para uma esperança além da morte. O nome Noé já carrega uma profecia: consolo em meio à maldição. A história está sendo preparada silenciosamente para o maior juízo até então, o dilúvio. Deus não está com pressa, mas Ele nunca está atrasado. Enquanto muitos vivem apenas para o presente, Deus trabalha de geração em geração. Talvez, neste momento, sua vida pareça simples, sem grandes acontecimentos, mas você pode estar sustentando algo que só será revelado no futuro. Andar com Deus, como Enoque, é possível, mesmo em tempos difíceis. Fidelidade silenciosa também constrói a história da redenção. Se você quer andar com Deus, ore assim comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, ensina-me a andar contigo todos os dias da minha vida. Mesmo quando o mundo se corrompe, quero permanecer fiel. Que a minha história, que as minhas escolhas e a minha caminhada façam parte do teu plano eterno. Dá-me fé, Senhor, para te agradar, e perseverança para continuar, mesmo quando eu não vejo os resultados imediatos. Eu continuo confiando em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Dia 2, parte 3. A corrupção da humanidade e o chamado de Noé. A humanidade cresce rapidamente sobre a terra, mas junto com o crescimento populacional, cresce também a corrupção moral. A violência, a perversidade e a rebelião contra Deus passam a dominar o coração humano. Neste ponto da história, a Bíblia revela algo profundo e doloroso. O pecado não apenas afasta o homem de Deus, mas entristece profundamente o próprio Criador. Entretanto, em meio a uma geração completamente corrompida,
Deus encontra um homem diferente. Seu nome é Noé. Gênesis 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porque os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de toda a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé era temente e andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás. De 300 côvados será o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Farás andares baixo, 2º e 3º, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo, Noé, estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E tu, toma para ti de toda a comida que se come, e recolhe-a para ti, e será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme
a tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. O capítulo 6 marca um ponto decisivo na história bíblica. A corrupção atinge não apenas ações, mas pensamentos. O texto afirma que toda a imaginação do coração dos homens era só má, continuamente. E o arrependimento atribuído a Deus não indica erro, mas expressa em linguagem humana a dor divina diante da perversão da criação. Noé se destaca não por perfeição absoluta, mas por andar com Deus, em meio a uma geração totalmente decaída. Aqui surge a primeira menção explícita de aliança na Bíblia. O juízo não é o fim da história. A aliança aponta para a preservação, continuidade e redenção futura. Vivemos em tempos que ecoam os dias de Noé. Violência, confusão moral e rejeição da verdade se multiplicam a cada dia. Mesmo assim, Deus continua procurando pessoas que andem com Ele. Não é sobre ser famoso, poderoso ou influente, é sobre fidelidade. Noé não discutiu, não negociou, não atrasou, ele obedeceu, exatamente como Deus ordenou. A pergunta para quem ouve hoje é muito clara. Se Deus estivesse procurando alguém para confiar os seus propósitos, Ele encontraria em você um coração disposto? É uma pergunta que você deve responder para Deus. Mas se você quer ter este coração e quer fazer com Ele esta aliança hoje, ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, reconheço que o mundo ao meu redor muitas vezes se afasta de Ti, mas hoje eu escolho andar contigo. Purifica os meus pensamentos, guarda o meu coração, fortalece a minha obediência, mesmo quando eu não compreendo tudo. Quero confiar na Tua palavra. Faz de mim alguém que acha graça aos Teus olhos, assim como Noé. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Dia 2, parte 4. O dilúvio, juízo, salvação e a fidelidade de Deus. A violência havia se espalhado por toda a terra. A corrupção não era apenas moral, mas estrutural. A criação que havia sido declarada muito boa, agora gemia sob o peso do pecado humano. Deus não é indiferente ao mal. Sua justiça é tão real quanto sua misericórdia. Neste momento da história, o Senhor executa um juízo global, mas ao mesmo tempo preserva uma família, mantendo viva a promessa feita desde o Éden. O dilúvio não é o fim da história, é um recomeço sob a soberania de Deus. Gênesis, capítulo 7, a partir do verso 1. E disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti, de 7 em 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea.
para conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e destruirei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando veio o dilúvio das águas sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, filhos de Noé, e a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com eles na arca. Eles, e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, toda ave de todas as qualidades. E entraram para Noé na arca, de toda a carne em que havia espírito de vida, de 2 em 2. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. E cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram todos cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de fera, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e de todos os homens. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruída toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 20, diz que os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Em Hebreus 11, 7, diz que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé.
O dilúvio não foi um acidente climático. Foi um ato soberano de juízo divino. Deus aguardou com longanimidade, houve pregação, advertência e tempo para arrependimento. A arca esteve visível por anos como sinal de misericórdia. Mas quando as portas se fecharam, foi o próprio Senhor quem as fechou. Isso revela que a salvação não depende do homem, mas da iniciativa de Deus. A água que destrói o mundo antigo é a mesma que sustenta a arca. O juízo elimina a corrupção, mas a graça preserva a promessa. Noé não foi salvo por mérito, mas pela fé obediente. Aqui se estabelece um princípio eterno. Deus sempre julga o pecado, mas nunca abandona o seu plano de redenção. Ainda hoje, a arca simboliza um convite. Enquanto a porta está aberta, há esperança. Mas o tempo da graça não deve ser confundido com indiferença. Deus leva o pecado a sério, mas leva a salvação ainda mais a sério. Assim como Noé confiou na palavra de Deus, mesmo sem ver a chuva, somos chamados a confiar, mesmo quando o mundo ignora o juízo de Deus. A arca aponta para Cristo. Fora dele, a morte. Nele, a vida. Se você quer ter esta vida e ter a certeza de que não vai ficar de fora no dia do juízo, ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, reconheço que Tu és justo e santo. Obrigado porque, mesmo em meio ao juízo, Tu ofereces salvação. Ensina-me a viver pela fé, a obedecer mesmo quando não compreendo e a permanecer firme enquanto muitos ignoram a Tua voz. Fecha-me em Ti, como fechaste Noé na arca. Que a minha vida esteja escondida em Cristo, segura, preservada e alinhada com o Teu propósito. Eu te entrego tudo, em nome de Jesus.